Bom dia. Eu espero que o Espírito Santo de Deus enche o seu coração de verdade nesta manhã. Amém? Graça e paz a todos. Estamos aqui para aprender mais um pouco da palavra de Deus. A verdade que nos liberta, a palavra de Deus. Amém? Essa manhã eu quero falar um pouquinho sobre orgulho. Tem alguém aqui que é orgulhoso? Não? Nós precisamos despojar do orgulho. O orgulho, ele é um mal que afeta a humanidade. Nós precisamos aprender a lidar com aquilo que nós temos e somos de uma forma humilde, de uma forma simples, entendendo que tudo vem do Senhor, tudo é para o Senhor. Amém? Amém. Então você não deve se orgulhar daquilo que você é, daquilo que você faz e muito menos daquilo que você tem. Você não deve se orgulhar dessas coisas, porque o orgulho, ele conduz à ruína. E você sabia que Deus, ele odeia as pessoas, não, odeia é a forma de falar, a expressão, né? Mas Deus não lida com o orgulho. Aliás, ele abate o orgulhoso. Toda pessoa orgulhosa, Deus abate, mas a Bíblia diz que ao humilde ele exalta. Olha só que tremendo isso. Eu quero ler um texto aqui no livro dos Salmos, fala sobre Davi. Davi, meus queridos, foi assim, um homem profundamente temente a Deus. Eu não estou falando de perfeição. Você pode ser uma pessoa santa, mas perfeito você não vai ser. Só quando nós encontrarmos com o Senhor. A Bíblia diz, através de uma revelação do apóstolo Paulo, que o nosso corpo corruptível se vestirá da incorruptibilidade. Olha só, nós seremos santos e perfeitos como Deus, mas isso é da glorificação. Então implica dizer que nós somos santos. O que significa ser santo? Separado para Deus. E à medida que nós buscamos essa santidade, nós nos tornamos pessoas humildes, né? E o orgulho, ele vai saindo do nosso coração. O orgulho começou no céu, com a ação de Satanás, segundo a Bíblia nos informa. Ele se orgulhou, e no seu orgulho, ele quis ser maior do que Deus. E olhe, preste atenção, vamos pensar com a nossa mente mesmo simples. Digamos que Satanás, Lúcifer, o anjo de luz, que regia a música no céu, que era uma pessoa importantíssima do céu, um líder muito importante, ele agora resolve rebeliar contra Deus, porque ele queria ser igual a Deus, e ele então começa a agregar, ou a formar um partido, chamando os anjos para virem ter com ele e rebeliar contra Deus. Então, saiba que o orgulho, ele é um espírito maligno, que vem contra as nossas vidas todos os dias, e tenta nos tirar da presença de Deus. Olha o que diz o Salmo 38, versículo 4 até o versículo 8. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me curvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado do meu gemido. Dou gemido por efeito do desassossego da minha alma. Desassossego da minha alma. Sabe quem diz essas palavras? Foi Davi. Davi, ele foi um jovem que estava lá no campo, pastoreando as ovelhas do seu pai, tocando a sua harpa e colocando um louvor a Deus, a sua vida nas mãos de Deus, na presença de Deus. Era um menino cheio do Espírito Santo, ou melhor, o Espírito Santo vinha sobre ele naquela época, porque não havia o encher completo do Espírito Santo. Mas olha, esse garoto aqui, que temia a Deus, tocando a sua harpa, ele torna-se um grande guerreiro, ele se torna uma pessoa extremamente importante, e ele se torna rei em Israel. Sabe como Davi é chamado na Bíblia? Você sabia?
Davi, o homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito, mas porque ele buscava a santidade de Deus, ele temia a Deus e ele se despojava do seu orgulho. Prova disso é que quando ele assume o trono e ele fica sabendo que a arca de Deus havia sido levada pelos inimigos, e a arca de Deus naquele tempo simbolizava a presença de Deus no meio do povo, sabe o que Davi faz? Davi faz uma caravana, organiza-se todo e busca a arca de Deus e traz ela para Jerusalém e a coloca no altar, num lugar de destaque, porque ela representava a presença de Deus. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu, como rei, eu não sou tão importante como a presença de Deus nesse lugar. Aí ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus, e ele não era perfeito, tanto é que esse salmo aqui, ele está com feridas no seu corpo e na sua alma, por conta do pecado de adultério que ele havia cometido. Esse salmo 38, ele faz uma correlação com os salmos 32 e 51, aonde Davi sofre as consequências do seu pecado, aonde ele entende que o seu corpo está ferido, está machucado literalmente, cheio de doenças, de enfermidade, por conta de quê? Do seu pecado. A sua alma está abatida, e ele se encontra num estado de profunda angústia, não consegue dormir à noite, e fica andando de um lado para o outro. Ele sente dores no seu corpo e nos seus ossos, por conta do pecado. Agora, por que Davi sentia tudo isso? Sabe por quê? Porque o Senhor Deus era o amado da sua alma. Deus para ele era o primeiro, o único, o último, o mais importante, era tudo para ele. E pecar contra Deus, estar em déficit com Deus, era algo terrível para ele. Então, ele pecou por quê? Por causa do seu orgulho. E olha que era um homem despojado de orgulho, porque depois que ele sai ali do campo, se torna um rei, ele coloca Deus em primeiro lugar na vida dele. Olha o que acontece aqui, a gente vai ver no versículo 8: estou aflito e muito quebrantado, dou gemido por efeito do desassossego do meu coração. Ele está em conflito. Quando você faz coisas erradas, quando nós pecamos, quando nós nos afastamos da vontade e do propósito de Deus, vem para o nosso coração conflito, desespero. Quando você teme a Deus e quando Deus é importante na sua vida. Quando não é, não tem problema. Aliás, eu te falo uma verdade. Houve uma revelação na vida do apóstolo Paulo que diz que os homens desse tempo iriam amar mais a si mesmo do que qualquer coisa, do que a Deus ou do que qualquer coisa. Ele diz que os homens estariam fazendo coisas erradas, idolatrando pessoas, idolatrando seres, idolatrando o barro, o ouro, a pedra, colocando tudo no lugar de Deus. E ele fala que os homens estariam cheios de orgulho e caindo pelo caminho da perversão e do pecado, sem ter temor de Deus. E é isso que acontece. E hoje, para você pecar, para você cometer coisas erradas sobre Deus e achar que você é a pessoa importante, não custa nada, porque nós estamos em uma crescente tecnologia, nós estamos em uma crescente saber do conhecimento e da ciência. A ciência hoje, ela desbravou, ela cresceu de forma assustadora, não é verdade? Olha só, a neurociência já não consegue explicar o porquê da inteligência artificial. A neurociência estuda o comportamento e os neurônios do ser humano, nosso cérebro. Mas a inteligência artificial, ela vem com uma nova proposta. E hoje nós estamos achando que nós podemos tudo. E vivemos dentro de um clima de grande conquista e grande êxito. Isso é errado? Não. Mas quando você coloca todos essas conquistas, esse êxito, esse ter, esse ser, sem Deus, você se torna uma pessoa orgulhosa. E o orgulho
fere a pessoa, o orgulho mata a pessoa, o orgulho destrói a pessoa. Davi, por temer a Deus, ele estava em conflito. Ele diz aqui que ele geme aqui como um animal ferido na savana. Seus gemidos são fortes, são altos, de tanta dor que ele sentia no corpo. Sabe por quê? Por conta do seu pecado, porque ele temia a Deus. Outra coisa que ele sentia, versículo 14 aqui, que nós não lemos, mas está no mesmo salmo: sou com efeito como quem não ouve, em cujos lábios não há réplica. Ou seja, ele estava se culpando, ele não tinha palavras para explicar aquela situação, para se desculpar daquela situação. Pelo contrário, ele se achava culpado. Sabe, queridos, tem muitas coisas que nós fazemos, que você vai dizer em um certo momento: se eu soubesse que iria acontecer isso comigo, eu não faria isso. O que diz o preso lá no Sepário? Depois de ter matado, depois de ter, muitos deles se arrependem, se convertem até ao evangelho, ao cristianismo, e eles dizem assim: olha, se eu tivesse a consciência, o temor de Deus no meu coração, e não fosse orgulhoso, eu não teria matado, não teria feito coisas terríveis como eu fiz, por causa que eles se arrependeram. Mas enquanto nós estivermos ensimesmados, a gente acha que a gente é um tal, que a gente pode. Coloque uma coisa na sua cabeça: você não é nada sem Deus. Eu estou aqui e eu sou importante, sabia? Eu posso e eu faço. Mas sabe por quê? Porque Deus está em mim. Se Deus sair da minha vida, não faz nenhum sentido. Acabou-se tudo, porque Ele é a fonte da minha vida, da minha inspiração, Ele é a minha esperança. Quando eu venho aqui, eu trago palavras de vida eterna, porque se eu trouxer uma palavra minha, nunca estaria aqui, já teria acabado esse culto, essa reunião. Até porque aqui não é mais uma reunião, mas aqui é uma reunião extraordinária. É uma segunda-feira de poder, de sabedoria, de unção, de graça, de mudança de caminho, de mudança de pensamento, de metanoia, mudança de mente. Sabe por quê? Porque o Senhor está aqui. Porque o nosso orgulho, o nosso saber, ele está debaixo das mãos do Senhor. Tudo que somos e temos está nos pés da cruz do Senhor. Era assim que Davi pensava. Então ele se encheu de autocondenação por conta do seu pecado. Ele ficou frustrado. Versículo 18, também do Salmo do 38: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Será que nós somos capazes de entender que nós somos fracos, que nós não temos capacidade nenhuma, que tudo que nós somos e temos não seríamos e não teríamos se não fosse o cuidado de Deus sobre nós? Mas não se engane, tem pessoas achando que é melhor do que você por causa de um carro, por causa de uma casa. Não se engane, estão achando que é melhor do que você por conta de uma bicicleta, de um tênis. Olha que absurdo. Gente, olha como nós somos humanistas, materialistas, relativistas. Queridos, ninguém é mais importante do que ninguém. E aliás, todos são importantes, filhos de Deus, quando se coloca na presença do Senhor e humilha o seu coração e despoja de todo orgulho. A sua capacidade, o seu tom, o seu talento, tudo que você faz deve ser para honrar e glorificar Deus na sua vida, porque senão você vai estar em pecado. Davi pecou, mas como ele era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, mas porque ele era um homem santo, ele se humilha na presença de Deus. E nessa manhã, eu quero dizer para você que o nosso orgulho precisa cair por terra. Analise o quanto você é orgulhoso de alguma coisa que você sabe, de alguma coisa que você faz, ou de algo que você tem. E sabe de uma coisa: riqueza, por exemplo, é chamada na Bíblia de Senhor.
Se há alguém que disputa a majestade e a glória de Deus na vida de um ser humano, é o poder e a riqueza. A Bíblia chama a riqueza de Mamon, o senhor das trevas, que faz com que o orgulho venha para o nosso coração quando a gente tem alguma riqueza, quando a gente tem algum poder. Há um provérbio que diz: coloque poder, fama e autoridade na mão de um homem, e você verá de fato quem ele é. Então nós precisamos despojar do nosso eu. Lembre-se que Davi, aquele mesmo rapaz que tocava sua harpa lá no campo, um dia se tornou rei absoluto de todo Israel. Sabe o que ele fez? Ele trouxe a arca da aliança e colocou no lugar de primazia, porque ele entendia que o Senhor era mais importante do que qualquer coisa, do que qualquer rei. Deus está acima de qualquer reino, de qualquer governo, de qualquer coisa que você possa imaginar. Agora, pastor, como eu faço para conseguir ter o meu orgulho quebrado, deixar de ser essa pessoa orgulhosa, essa pessoa que acha que tem, que pode, que faz com a sua própria força? Como que eu posso me despojar disso? Não precisa de fazer sacrifício. Todo sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Nós precisamos, sabe o que? Nos entregar. Olha o que diz o apóstolo Paulo quando escreveu para a igreja que estava em Roma, Romanos capítulo 6, versículo 13: nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado. Ou seja, nós temos que nos auto-vigiar para que não oferecemos o nosso corpo para o pecado. E no corpo está o prazer. E quem não gosta de prazer? Todos nós. Ele diz assim, como instrumento de iniquidade, ou seja, não ofereça o seu corpo para o instrumento de iniquidade, tudo que é errado, tudo que traz contaminação, mas oferecei-vos a Deus. Nós estamos aqui em um culto inteligente, oferecendo a nossa vida a Deus no altar de sacrifício, de trabalho nesta manhã. Os senhores já começaram a trabalhar nesse culto, oferecendo um trabalho de sacrifício a Deus em louvor e adoração. Ele diz assim, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Agora eu te pergunto, como que nós usamos o nosso corpo? Para embebedar, para embriagar, para prostituir? Como que nós oferecemos o nosso corpo? Ou nós consagramos o nosso corpo a Deus em sacrifício vivo? Nós nos esforçamos para estar na presença de Deus, para jejuar, para orar, para buscar a Deus? Então sabe o que nós precisamos fazer? Entregar a nossa vida a Deus. E para terminar, sabe o que nós precisamos fazer? Permanecer. Então veja que o método aqui é muito simples, é muito prático e é muito fácil de praticar. Se você se despojar do seu orgulho, é fácil. Agora, se você não despojar do seu orgulho, você sempre vai ser o idiota ateu, que diz que é ateu, que não confia em Deus, mas se você cutucar um pouquinho ali, você vai perceber que ele sabe que existe uma divindade soberana, tremenda, poderosa, que rege os céus e a terra, que criou os céus e a terra. E um ateu na minha loja sempre, e toda vez que ele saía eu dizia, vai com Deus, e ele não, tá bom. Aí ele voltava e eu dizia, vai com Deus, e ele, não, tudo bem, também, tá, tchau. E um dia ele saiu da loja e eu disse, vai com Deus. Ele disse, com Deus. Eu falei, ele sabe que existe um Deus soberano, que lhe deu a vida, que cuida dele. Por isso que eu falo, descaradamente, sem ética nenhuma, é muito idiota uma pessoa pensar que não existe um Deus soberano sobre todas as coisas. E eu peço que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente e o nosso coração, para entender que esse Deus é que nos dá o fôlego da vida, o guache, e faz com que nós somos o que somos, e temos o que somos, e fazemos o que fazemos por causa dele. Aí sabe o que você tem que fazer para você continuar rompendo como um santo, uma santa separada de Deus?
permanecendo nele. Olha só o que diz agora Gálatas 5, João 15, versículos 6 e 7. Se alguém não permanecer em mim, Jesus falando, hein? Será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Agora versículo 7. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Isso é muito poderoso, querido, porque o Senhor Jesus, ele se coloca aqui como uma árvore, e ele coloca que nós somos os ramos que estamos injertados nele, colocados nele. Se nós estivermos nele, nós receberemos a ceifa, a graça de Deus, o cuidado de Deus, nós teremos autoridade para pedir e receber, não haverá abismo entre o nosso pedido e o nosso receber. Mas se nós não buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, não nos arrependemos do nosso pecado, nós não vamos ter êxito na nossa vida. É o que ele está colocando aqui. E você em Deus, você tem autoridade sobre os demônios, você tem autoridade para ser um grande ministro, um grande líder, saber tomar posse e saber ser herdeiro e administrar tudo que Deus colocar nas suas mãos. Ele te dá autoridade, ele te dá governo para essas coisas. É o que ele está dizendo aqui. Olha só o que diz o versículo, agora lá em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a consciência da carne. Nós precisamos andar em espírito. Baseados na verdade nós já estamos, porque é essa verdade que nós temos ministrado aqui, estamos baseados nela, mas precisamos andar, e não se engane, se o legado que você vai deixar aqui é muito mais que as suas palavras, as pessoas vão lembrar de você por duas coisas, seu caráter e o seu comportamento. Mas tinha empresa, tinha carro, tinha isso, falava tanto, mas como era o caráter? Como era o comportamento? E tem pessoas usando de abuso de autoridade, tem pessoas usando de poder para massacrar. Sabe por quê? Porque não conhece que precisa se despojar de todo orgulho para receber o melhor de Deus. Como que eu consigo? Agora eu conto um exemplo de uma história que aconteceu interessante, um caso, e termino porque o nosso tempo já está vencido. Havia um professor de uma escola teológica. Essa escola, esse seminário, ele era no campo rural, e eles estavam ali falando dentro da teologia cristã sobre paractologia, sobre a doutrina do Espírito Santo, ou estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. E um certo dia, já terminada aquela matéria sobre a pessoa do Espírito Santo, aquele professor levou os alunos para o pátio e falou assim: olha, pegue aí para mim umas peneiras de palha, aquelas de bater feijão, arroz, trigo, assim, né, na roça, e falou para aqueles alunos: olha, está vendo essa peneira que está na sua mão? Deu uma peneira para cada um. Você é essa peneira, correto? Você é essa peneira. Agora você vai até lá no rio, lá no córrego, e você vai trazer essa peneira cheia de água para mim. Aquele aluno que chegar aqui com a peneira cheia de água, vai receber uma nota boa no seu currículo. E aqueles alunos então saíram disparada, enchiam aquelas peneiras de água e vinham correndo. Quando chegava na presença do seu professor, a água já tinha esvaído. Alguns com muita dificuldade, com muita correria, com muita pressa, com muita dinâmica, conseguia chegar com uma quantidade relativa de água na frente do professor, mas logo a água ia embora. Só que o professor não disse para eles que a água também é um símbolo do Espírito Santo. Aí um dos alunos pensou: se a água é um símbolo do Espírito Santo e eu sou a peneira, eu não vou sair carregando um pouco de Deus para mim, um pouco do Espírito Santo de Deus para mim, um pouco da graça de Deus para mim, um pouco do cuidado de Deus para mim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar nele. Ele resolve deixar a sua peneira dentro da água e volta de mãos vazias.
E aqueles alunos todos correndo, ele chega diante do professor, o professor disse: pare tudo, pare tudo. Esse aqui entendeu a mensagem desta manhã de segunda-feira, ministrada aqui na CPU. Para nós nos despojarmos do nosso eu, do nosso egocentrismo, do nosso achismo, nós precisamos permanecer em Deus. A água é um símbolo do Espírito Santo. Aquele jovem deixou a peneira, dentro da água. Ele ficou na dependência de Deus. Nesta manhã, eu declaro na sua vida, na sua casa, na sua família, uma total dependência de Deus. Não questione, não murmure, não jogue praga, não diga palavras negativas. Esvazie-se do seu eu, do seu achismo, esvazie-se de você. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida com graça. O Senhor Jesus disse lá, através de João, lá no Apocalipse, capítulo 21, se não me engano: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha, ele não força nada. Se você tirar o orgulho do seu coração, é como se você abrisse a porta do seu coração e recebesse a palavra de Deus. Mas nós somos individualistas. Se não for na igreja tal, se não for o pastor tal, se não for o seminarista tal, se não for o teólogo tal, eu não ouço essa palavra. Se não for assim, eu não faço. Se não é do meu jeito, não funciona. E tudo que você tem, você reclama. Então a questão aqui, queridos, é permanecer no propósito, no princípio e na vontade do Senhor. E sabe o que vai acontecer? Ele vai te levar por caminhos que você não conhece. Ele vai te colocar em lugares altos desta nação que você não imagina que alcançaria estar. Com esforço? Não. Com muita determinação? Sim, mas sobretudo, reconhecendo que você está nas mãos dele, que a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério, o seu dinheiro, o seu carro, os seus bens, a empresa, tudo que você vai ter nessa vida, está subjugada à vontade e ao querer do Mestre. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.